Temos uma grande notícia de última hora neste episódio especial de Vinnie-Politan Investigates, envolvendo o caso de Harmony Montgomery, que tinha 5 anos quando foi assassinada e depois teve o corpo descartado. O pai dela, Adam Montgomery, foi condenado pelo assassinato dela, mas agora o Tribunal de Apelação de New Hampshire anulou essa condenação e devolveu o caso. A condenação de Adam Montgomery pelo assassinato de sua filha, Harmony, foi anulada, e essa situação é desconcertante em vários níveis. O primeiro ponto é que, para quem assistiu ao julgamento, Adam Montgomery nem sequer apareceu no tribunal. Ele nem sequer apareceu. Ele não está fora da prisão hoje. Ele não vai sair da prisão porque algumas das outras acusações não foram anuladas. E ele também está cumprindo uma pena de décadas por acusações relacionadas a armas. Então, Adam Montgomery não vai a lugar nenhum pelos próximos 30 anos, no mínimo. No entanto, essa condenação por assassinato foi anulada. E enquanto eu li a decisão, não sei se concordo com ela, mas você sabe, eles compõem a mais alta corte do estado de New Hampshire. E os juízes tomaram sua decisão. Então, a decisão é a decisão. Vou analisar a decisão para você. E há 3 partes disso que são realmente importantes. Primeiro, toda decisão é baseada nos fatos e na lei, nos fatos e na lei. E a questão neste caso era que ele estava enfrentando várias acusações por vários incidentes, incluindo a agressão contra Harmony em julho, antes do assassinato de Harmony mais tarde naquele ano. Está separado por meses, mas as 2 acusações foram julgadas no mesmo processo. E o júri disse, na verdade, não o júri, os juízes, os magistrados disseram que não, elas não deveriam ter sido julgadas no mesmo processo. A justificativa que eles deram, novamente, eu não concordo com ela, mas entendo o ponto deles e o que eles estão tentando argumentar. Então vamos falar sobre, e isso está na decisão oficial, o que vou ler para vocês agora, a descrição da agressão sofrida por Harmony Montgomery. Para quem não conhece a história, Harmonia era um anjinho, tinha 5 anos quando foi assassinada. Mas ela tinha uma mãe com problemas de dependência química, um pai que estava sempre entrando e saindo da prisão, também usando e abusando de drogas, e havia uma disputa pela guarda. E a motivação de Adam Montgomery para conseguir a guarda da filha eram os cheques do governo que vinham junto com a filha dele, que tinha algumas necessidades especiais, certo? Então lembre-se disso. Há uma disputa pela guarda dessa garotinha. A mãe tem vários filhos de pais diferentes e está em tribunais diferentes no mesmo dia, perde a audiência e então o juiz em Massachusetts simplesmente entrega a criança para Adam. Montgomery, que não tinha onde ela pudesse ficar, não tinha emprego. Foi uma bagunça. Foi um erro total do sistema. Foi um erro daquele juiz. Só quem paga o preço é uma garotinha. A única que paga o preço é essa garotinha. Então ela acaba indo com o pai, que imediatamente deixa Massachusetts e vai para New Hampshire. E há muito pouca supervisão do que está acontecendo lá em cima enquanto ele tem a guarda, porque ele tem problemas, ele tem uma ficha criminal enorme. Isso não impede que ele seja pai. Mas ele também está abusando de drogas e abusando da filha. Então isso foi o que o tribunal constatou. O júri poderia ter considerado os seguintes fatos. Novamente, tudo isso é relevante para a agressão. O réu era o pai biológico da vítima, Harmony Montgomery. Em fevereiro de 2019, a vítima foi morar com o réu e sua esposa, Kayla Montgomery, na casa da avó do réu, em Manchester. Tudo bem, como eu disse, ele não tinha onde morar e precisou ir para a casa da avó, em Manchester. Ele não trabalha. Em julho de 2019, quando ocorreu o primeiro crime pelo qual ele foi acusado, a vítima tinha 5 anos de idade. Os outros ocupantes da casa na época incluíam o tio do réu e os 2 filhos biológicos do réu e Kayla. Então Adam teve 2 filhos com sua nova esposa, Kayla, certo? E teve Harmony de um relacionamento anterior com Crystal Sorry. Crystal Sorry é a mãe de Harmony. Esses 2 filhos eram mais novos que a vítima. O tio do réu voltou para casa em julho de uma viagem de 3 semanas e viu a vítima na cozinha com um olho roxo. Essa é Harmony. Tudo bem? Então, o tio do réu, Adam, vê a pequena Harmony com um olho roxo.
O tio perguntou à vítima o que ela tinha feito e o réu respondeu: ela não fez nada, eu bati nela pela casa toda, pum. Ok, nesse ponto, como ele ainda tem a guarda dessa criança? Quem foi que falhou aqui? O tio testemunhou que o réu disse que colocou Harmony, colocou a vítima para cuidar do irmãozinho dela de 5 meses. Então ele colocou Harmony de 5 anos para cuidar do irmãozinho dela de 5 meses, que é seu meio-irmão, enquanto o réu usava o banheiro. E quando o réu voltou, encontrou a vítima com as mãos sobre a boca do bebê e os lábios dele estavam supostamente azuis. Então ele está alegando que Harmony estava fazendo mal ao irmãozinho dela, a Harmony, de 5 anos, que foi encarregada de cuidar de um bebê. E então Adam perde o controle e agride a filha dele, certo? Então esses são os fatos que foram estabelecidos no julgamento. E esses são os fatos que o Tribunal de Apelação, os juízes aqui, estão analisando enquanto decidem o recurso de Adam Montgomery e se ele merece ou não um novo julgamento. Então, essa agressão, novamente, é de julho de 2019. Agora avançamos para o assassinato, ou neste momento, o suposto assassinato, porque a condenação foi anulada. No dia 7 de dezembro de 2019, certo? Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? 5, 6 meses depois. A vítima Harmony teve um acidente de manhã, ou seja, você sabe, uma jovem que vive em uma situação terrível pode ficar nervosa e acabar tendo um acidente de manhã. Mais tarde naquela manhã, a família foi até uma clínica de metadona, onde Kayla e o réu se revezaram para entrar enquanto os outros ficaram no carro com as crianças, certo? Porque agora o estado de Massachusetts entregou Harmony para um pai que é casado com uma mulher. Eu nem sei se eles sabiam sobre o casamento. Ambos têm sérios problemas com drogas e ficha criminal e não têm dinheiro, empregos fixos ou trabalho estável, nem um lugar próprio para morar. Tudo bem? Foi para essas pessoas que o juiz em Massachusetts entregou a Harmony sem nem ouvir o outro lado. A mãe, que também estava em tratamento, tinha ido para uma clínica de internação para ser tratada. E então não conseguiu ir ao tribunal porque tinha outra audiência sobre a guarda de outro filho em outro fórum. Você não dá folga para a mamãe. Porque você não gosta da mãe, certo? É isso que quer dizer, desculpa. Vamos voltar para esse caso e esse recurso. O tribunal concluiu que, ao voltar ao carro, o réu percebeu que a vítima sofrera outro acidente e começou a gritar e a bater repetidamente em sua cabeça. Certo? Eles estão morando em um carro neste momento. Eles moram em um carro com uma criança de 5 anos. Sem banheiro. Madrasta e pai viciados em drogas, que claramente não têm a capacidade de cuidar para serem pais, mas pegaram harmonia pelo dinheiro que vinha com ela. E, aliás, depois do assassinato, depois que ela morreu, eles continuam recebendo cheques porque ninguém sabe que a harmonia se foi. Eles continuam descontando os cheques. Saindo da clínica de metadona, o réu levou a família ao Burger King. Enquanto eles estavam dirigindo, a vítima estava no banco de trás, chorando e fazendo um barulho estranho, como um gemido. Ela estava em sofrimento. Eles fazem algo para ajudar a criança em sofrimento? Por exemplo, se estiverem de carro, levem-na ao pronto-socorro. Isso não acontece. O réu disse para a vítima calar a boca, e a cada sinal vermelho em que eles paravam, o réu se virava e dava vários socos na cabeça da vítima, inclinando-se do banco do motorista no sinal vermelho e socando Harmony na cabeça. O réu parou de agredir a vítima ao chegarem ao Burger King. Após o último soco, ele disse assustado que sentiu algo e achou que desta vez a machucou de verdade. Mais tarde, no mesmo dia, o carro da família quebrou em um semáforo e eles precisaram abandoná-lo. Enquanto o réu e Kayla estavam tirando as crianças do carro, a vítima não respondeu. E eles perceberam que ela estava morta. Pense nisso.
Você está dirigindo por aí com uma criança morta no banco de trás. Você nem percebe. Você só percebe quando seu carro, que também servia de casa, quebra. Ao retirarem as crianças do carro, o réu e Kayla notaram que a vítima não respondeu e perceberam sua morte. O réu então pegou uma bolsa de viagem no porta-malas porque é isso que se faz. É isso que você faz. Quando seu filho falece ou você acha que seu filho está passando mal, você pega uma bolsa de viagem, colocou o corpo da vítima nela e o levou de volta ao condomínio do amigo, onde o réu o deixou em um monte de neve. Ele colocou em um monte de neve. Ele levou para a pizzaria onde trabalhava e colocou no freezer. Tudo isso é verdade. Isso é verdade. Colocou no forro falso quando finalmente conseguiram um apartamento até começar a vazar. Tudo isso é verdade. Até ele se livrar do corpo pelo encanamento depois de esquartejar Harmony, depois que ela já tinha se decomposto. Tudo isso é verdade. Esse cara está tendo uma segunda chance. Isso deveria te mostrar uma coisa. O tribunal já sabe disso. O tribunal sabe disso. Mas o nosso sistema de justiça exige que todos tenham um julgamento justo. Tudo passa por um escrutínio constitucional. E não importa se você é o pior dos piores, como Adam Montgomery, que é. Você receberá a mesma análise jurídica. E não é por isso que discordo da decisão. Eu não discordo da decisão por causa de quem Adam Montgomery é. Eu discordo da decisão por causa do que a decisão representa. Então vamos falar sobre essa decisão. E por que agora eles estão ponderando a condenação por agressão e a condenação por assassinato? Embora o júri não tenha ouvido nenhuma evidência de que Kayla já tivesse agredido fisicamente a vítima, ouviu depoimentos de várias testemunhas de que o réu agrediu fisicamente a vítima em julho de 2019. Assim, havia um risco significativo de que o júri tirasse a conclusão indevida de que, porque o réu agrediu a vítima anteriormente ao atingi-la na cabeça, ele deveria ser o responsável por tê-la agredido fatalmente em dezembro, novamente atingindo-a na cabeça. E a diferença que eles estão apontando aqui é que, no caso da agressão, há testemunhas como o tio. No caso de homicídio, há apenas uma testemunha, Kayla, sua esposa. Então, ter uma prova direta, uma testemunha ocular do assassinato, certo? Neste caso, o tribunal de New Hampshire diz não. Isso não é suficiente. Isso não poderia. Isso não foi o motivo para essa condenação por assassinato. O motivo para essa condenação por assassinato não foi o fato de Kayla ter sido uma testemunha ocular. Foi porque o tio tinha visto ou ouvido Adam admitir que tinha agredido a filha meses antes. E como eles estavam convencidos disso, presumiram que ele era o responsável pelo assassinato, em oposição à única evidência de alguém dentro daquele carro, que foi Kayla Montgomery dizendo: não, Adam fez isso. Eu vi ele fazendo isso e descrevi como ele fez. Adam não testemunhou. Ele nem sequer apareceu para esse julgamento. Ele retornou ao tribunal apenas para a sentença. Havia uma cadeira vazia no tribunal que foi condenada. Ele está tendo uma segunda chance. Não acho que ele mereça, pois acredito que o júri acreditou na Kayla. Como há uma testemunha ocular, existe prova direta. Muitos advogados de defesa alegam falta de prova direta, dizendo que só há indícios e nenhuma evidência. Aqui temos: uma testemunha ocular afirmou ter visto o ocorrido. Eu vi o que aconteceu. E o tribunal em New Hampshire está dizendo: não, nós não achamos que foi por isso que ela foi considerada culpada. A outra agressão realmente acabou contaminando a visão do júri sobre tudo isso. E, portanto, esses dois casos deveriam ter sido julgados separadamente. Deveria ter havido um julgamento por agressão e um julgamento por assassinato, mas eles não deveriam ter sido julgados juntos. Aqui está a conclusão. Nessas circunstâncias, julgar agressão em segundo grau e assassinato em segundo grau juntos colocou em risco o direito do réu a um julgamento justo, certo? Eles não afirmam que aconteceu, apenas que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido.
É assim que funciona a nossa lei, sabe? Tribunais pelo país podem decidir assim. Juiz Politan aqui, não o verdadeiro juiz Politan, mas este juiz Politan não teria feito isso. Eu teria dito que havia um testemunho de uma testemunha ocular. Não havia evidências para refutar esse testemunho ocular. O que o júri deve fazer? Uma testemunha diz: sim, vi esse homem cometer o assassinato. E não há nada para refutar isso. Não há evidências para refutar isso. Nenhum outro testemunho. Nada, absolutamente nada. Nada. Mas e agora? O que acontece? Adam Montgomery ainda está na prisão, mas ele nunca, jamais, jamais, jamais deveria ter a oportunidade de sair. Então vocês vão refazer esse julgamento. New Hampshire terá que arregaçar as mangas e fazer de novo. Montgomery provavelmente não vai aparecer de novo. Você vai apresentar as mesmas provas. Provavelmente não vai poder apresentar aquelas provas do ataque de 19 de julho, certo? Isso não vai ser incluído. Há argumentos prós e contras, mas não serão incluídos, pois esse é o motivo do novo julgamento. Será um julgamento diferente, mas com a mesma testemunha ocular e provavelmente as mesmas provas físicas não contestadas. Você vai ouvir sobre o que ele fez com o corpo depois, tudo isso. Tudo isso. Então eles têm que condená-lo de novo. Eles vão ter que julgá-lo, condená-lo de novo e sentenciá-lo mais uma vez. E lembre-se, neste caso, Harmony Montgomery ainda não foi encontrada. Adam Montgomery nunca revelou essa informação. Ele recebeu uma proposta aqui. Dê a informação. Nós te damos 35 anos. 35 anos. Só nos diga onde está a Harmony. A mãe da Harmony quer encontrá-la. A Harmony merece descansar em paz. A vida dela foi horrível, a vida dela foi terrível. Ela nunca teve uma chance, mesmo assim existem fotos dela sorrindo. E eu fico pensando de onde afinal isso veio. Como ela conseguiu encontrar um momento para sorrir, afinal? Com as cartas que a vida lhe deu. Um pai criminoso, violento, viciado em drogas, uma mãe com problemas com drogas, fazendo tudo o que podia para resolver esse problema. E quando Harmony foi assassinada, ninguém denunciou o desaparecimento dela. Ninguém. Imagine isso. 5 anos de idade e desaparecida. Sem tio, sem tia, sem avó, sem avô. Ninguém perguntava, cadê a Harmony? Cadê a Harmony? Ei, quero falar com a Harmony. Ela não tinha nada disso na vida dela. Mesmo assim, ela ainda conseguia, em certos momentos, acho que, ter a mente de uma criança, a inocência de uma criança, a alegria de uma criança. Então, a única coisa que ela tinha, que era potencialmente, sabe, uma vida depois de crescer, onde ela poderia se afastar de todas as coisas horríveis ao redor dela, ela nunca teve a oportunidade de aproveitar. Vamos continuar acompanhando essa história. Se Adam Montgomery for julgado novamente, vamos colocar nossas câmeras da Corte TV lá dentro. Vamos mostrar as provas e expor o mal que cercava a vida da pequena Harmony Montgomery. Sou o Vini Politan. Obrigado por acompanhar esta edição especial do Vini Politan Investiga. Até a próxima. Pense na Harmony e, por favor, não se esqueçam de abraçar as crianças.